Bom dia, quinto ano. Tia Andréia aqui falando com vocês mais uma vez, né? Nessa nova plataforma que a gente está iniciando. Espero que vocês, assim como eu, estejam aí se ajustando, aprendendo, pesquisando. E assim a gente vai se reinventando, né? Para esses novos tempos e aprendendo também um pouquinho mais, né? Bom, nossa aula de hoje de geografia será clima, tá? Nós vamos começar na unidade 5, tá? Clima e vegetação, mas hoje nós vamos falar apenas sobre o clima, tá bom? Bom, clima e tempo. Muita gente confunde clima com tempo. Só que não é tão difícil da gente distinguir o que é o clima e o que é tempo. Quando alguém está falando de clima e quando alguém está falando de tempo. Por quê? Porque o tempo ele varia. O tempo como a gente sabe, como a gente vive e vê, né? Muitas das vezes de manhã acorda o dia tá lindo, aquele sol, e de tarde já muda, já chegam as nuvens, né? Já chuvisca, ou seja, o tempo ele é muito instável, ele pode estar de um jeito numa hora, na outra não. O clima não, tá? O clima ele perdura por períodos mais longos, tá? Por exemplo, se naquele lugar, naquela região, o clima é frio, ele vai, né, durar por alguns meses, né, por um período mais longo, e assim a gente consegue distinguir, tá bom? O clima é o resultado do comportamento de vários elementos, como temperatura, precipitação. Tia André, o que é precipitação? Tá aí no livro, tá? É a queda de água do céu, seja na forma de chuva, de neve, de granizo, tá? Estudando geografia, a gente chama isso de precipitação, né? Quando alguém se precipita, não. É outro significado. Umidade também determina a pressão atmosférica, a nebulosidade e o vento, tá? Então, esses são fatores, né, que podem determinar o clima de um lugar. Então, os pesquisadores, os estudiosos dentro dessa área, né, dos meteorologistas, eles estudam analisando exatamente essas questões para poder determinar o clima daquele lugar, tá bom? Por causa da sua extensa área territorial, o Brasil apresenta diferentes tipos de clima. O Brasil é um país grande, como a gente sabe, né? Então, o clima, por exemplo, da região sudeste não é o mesmo da região sul, que também não é o mesmo da região norte, tá bom? O clima predominante no nosso país é o tropical, né? Devido à linha do Equador, né? A maior parte do Brasil que está ali, e também o Trópico de Capricórnio. Eu coloquei um videozinho para vocês assistirem aí, muito legalzinho também e muito interessante, com desenhos, com figuras, que vai te explicar melhor essa questão, tá? Da linha do Equador e do Trópico de Capricórnio. Então, ali, a gente também já estudou isso, né? Quando a gente corta o nosso país com os trópicos, com os meridianos, a gente vê que grande parte do Brasil ele fica entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E aqui nesse período, né, nesse espaço, né, nessa divisão, o clima ele é basicamente tropical, tá bom? As chuvas não se distribuem igualmente pelo território brasileiro. A gente já também sabe isso. Tem lugar que chove muito, tem lugar que chove pouco, tem lugar que quase não chove, né? Os ventos também têm papel muito importante, porque influem no regime das chuvas, aquecendo ou resfriando as regiões, tá? Então, por exemplo, regiões de floresta, normalmente chove bastante, que é o caso da região norte, que pega a floresta amazônica, tá? E o clima lá, ele é equatorial. A gente vai estar vendo mais à frente quais são as características desse clima. E nesse videozinho também fala, tá? Então é muito importante você assistir o meu vídeo e o videozinho que a tia André colocou aí. O Brasil está quase todo na zona intertropical, tá vendo? Entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, como eu falei. Por isso, há o predomínio de temperaturas mais altas. No entanto, ao sul do Trópico de Capricórnio, o inverno é mais rigoroso. Em alguns lugares, as temperaturas podem ficar abaixo de 0 grau, tá? Que a gente sabe que é lá para a região sul.
que dependendo do inverno, né, do período de inverno, do frio quando ele chega, realmente tem lugares que a temperatura cai demais e ali é frio, 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 tá? Então, nesse mapa que vocês têm aqui no livro, tá? Aqui você vai ter os climas do Brasil e no mapa as cores determinando exatamente a localização desses climas. Então não tem nem como você errar aqui, tá bom? Outra coisa interessante, quando um dos climas que fala aí, né, nessa legenda que eu mostrei para vocês, fala assim, tropical atlântico, tá? Ou também chamado de litorâneo, tá? Atlântico litorâneo. Por quê? Porque eles ficam próximos ao litoral, né? Então ele é chamado assim, ok? Agora vamos falar sobre as características dos tipos de clima, dos principais tipos de clima que tem no Brasil, tá? O clima equatorial, ele é muito quente, ele é típico da região da floresta amazônica, como eu disse, sem grande variação na temperatura, tá? Esse tipo de clima se caracteriza pela grande quantidade de chuva. Então, se eu perguntasse para você, quais são as principais características do clima equatorial, né? Esse clima, tá? Ele está predominante na região da floresta amazônica e ele faz com que chova demasiadamente, chova muito, tá? Períodos longos de chuva, durante o ano todo tem chuva, ok? São características desse clima. O clima tropical, como eu disse, ele é quente, mas com alguma variação de temperatura, tá? Esse tipo de clima tem estações bem definidas. A gente chama de estação seca e estação chuvosa, tá bom? Como se o clima tropical tivesse essas duas estações. E ele é típico da região centro-oeste e pega parte das regiões nordeste e sudeste, tá? Ele é típico do centro-oeste, mas ele pega a gente também. Por isso que a gente normalmente diz que no sudeste o clima predominante é o tropical, tá? Clima tropical de altitude, já está dizendo, é o clima que a gente encontra nas montanhas, nos lugares altos, tá bom? É o clima da região dos Planaltos, das áreas de maior altitude do Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Características desse clima. As temperaturas são mais amenas, não são, né, temperaturas elevadíssimas e nem tão frias quanto é o clima subtropical. O clima frio, frio mesmo, é o subtropical, tá? Então ele é um clima mais ameno, com ocorrência de chuva durante o ano, tá bom? São características. Se eu perguntar características, todo o livro tem característica para todos esses climas. Semiárido. E esse clima? É um clima muito quente, muito, tá? Esse clima ele é típico do sertão nordestino, tá bom? Grande parte do interior do Nordeste, ou o sertão, como eu disse. Chove pouco e com frequência ocorrem longos períodos de estiagem, de seca, né? Que pode se estender de abril a novembro. Olha aí, gente, quantos meses sem, muitas das vezes, cair uma gotinha de água no sertão nordestino, tá? Então, esse clima é semiárido, tá? É o clima lá da Caatinga, desses lugares bem secos mesmo. O clima subtropical é o clima mais frio do Brasil, característico da região sul, chove regularmente o ano todo e as temperaturas alcançam grande amplitude. Verões bem quentes e invernos bem frios, até mesmo com ocorrência de geadas, principalmente nas regiões serranas. Então, se eu perguntasse para você, quais são as características do clima subtropical? É o clima mais frio do Brasil e nesse clima pode gear, pode nevar, né? Muitas das vezes a sua temperatura vai estar abaixo de zero. Então, tem várias características. Ele é típico da região sul, ok? E o clima litorâneo ou atlântico? É o clima denominado, né? Já está escrito aí Atlântico, característicos de grande parte do litoral brasileiro, que pega aquela partezinha da praia, né? Vai beirando ali o mar. Do norte do estado de São Paulo até o Rio Grande do Norte. As temperaturas são elevadas e chove durante todo o ano. Ó, característica. Quais são as características do clima litorâneo? Temperaturas elevadas e chove durante todo o ano. Então, esses são os climas, tá? Que a gente vai estar falando aqui. Como eu disse, eu botei um videozinho lá para você, para complementar, né,
essa leitura que nós fizemos, essa explicação. Aí você vai fazer uma atividadezinha, tá? Eu vou estar passando uma atividade que já vai estar contando pontos, tá? A tia Andréa vai estar guardando lá, contando ponto para a prova, então você faça e essa atividade você vai ter que enviar, tá bom? E você vai responder essas perguntinhas aí, tá? Não precisa fazer a parte da pesquisa, tá? Na página 185, não precisa. E a vegetação a gente vai estar falando na próxima aula, tá? Por quê? Porque amanhã também tem português. O que acontece? Português eu não vou dar explicação porque vai ser uma interpretação de texto. Como eu vou dar essa atividade no caderno, alguns vão copiar, outros vão imprimir, enfim, né? A gente não, se eu tivesse a certeza que todo mundo fosse imprimir, aí eu daria uma matéria nova de português, mas não é o caso. Algumas crianças eu sei que copiam, tá? Então, vocês vão estar realizando, fazendo a interpretação de texto e a atividade de geografia. Outra coisa importante, tá? Não deixe de dar presença lá, tá? No Google Classroom, tá? Dê a sua presença, é só você colocar lá seu nome, a turma que você faz parte e enviar. Automaticamente ali a gente vai estar registrando a sua presença, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunte, que a gente vai estar respondendo. Lembrando que, né, no Zap a gente não coloca mais atividade, mas as dúvidas de vocês a gente continua tirando, naquele horário que a gente falou, de 8 às 12h30, tá bom? Um dia abençoado para vocês, vejam os vídeos, façam as atividades e tirem suas dúvidas se tiverem. Beijão.